Fala galera, tudo bem? Seja novamente bem-vindo ao canal Fanático, o canal que é destinado aos torcedores que são fanáticos pelo Santa Cruz, assim como eu. No vídeo de hoje eu vou continuar comentando a repercussão, dessa saída tumultuada do Bartel do Santa Cruz e também da saída repentina, do coordenador da base do Santa Cruz, o Ítalo, que foi desligado do clube segunda à noite. Vou colocar aqui a fala dele explicando o motivo desse desligamento tão repentino em menos de um mês. E vou colocar também o pai de Bartel explicando o porquê do Bartel ter se desligado do Santa Cruz. Então eu vou pedir para que você não deixe de assistir o vídeo. Veja a situação lamentável que se encontra a base do Santa Cruz. Você vai descobrir agora com detalhes a bagunça que é a base do Santa Cruz. Então não perca de vista o que eu vou falar aqui. Então já vai compartilhando, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e me ajuda a alcançar aquela marca até o final do ano de 1000 inscritos, beleza? Então vamos começar pelo caso Bartel, tá? O que é que acontece? O Bartel, como todo mundo sabe, ele foi negociado por um time de Portugal, Nacional de Portugal, Isso aí saiu tudo que é site, tudo que é Twitter, confirmando essa informação. Só que aí foi descoberto mais detalhes. O primeiro detalhe foi o seguinte: nós descobrimos, primeiramente o Oséias, do 3 de fevereiro, colocou na página do canal dele, que exatamente no bid do Guilherme Bartel, desde o dia 5 de setembro, não havia mais contrato, vínculo algum do jogador com o Santa Cruz. Então, no dia 5 de setembro, o Bartel ele rescindiu o contrato com o Santa Cruz. Isso significa que qualquer negociação que envolvesse o jogador Santa Cruz, teoricamente, não teria direito a nada, E aí, para o Santa Cruz ter direito, como o Bartel foi formado no Santa Cruz, ele teria que ativar uma tal de mecanismo de solidariedade, que é um dispositivo que foi criado pela FIFA nos anos 2000 para compensar financeiramente o time, o clube que foi o formador do atleta, e que corresponderia a um percentual de apenas 5% numa futura negociação. Isso é para não deixar o clube formador sem nada, Só que aí, o que é que acontece? O Moisés de Oliveira, ele revelou, que o Guilherme Bartel, ele colocou aqui no Twitter dele, pediu para não jogar mais no clube, porque ele estava sendo atacado nas redes sociais pelo fato dele ser filho do diretor de futebol da base, o Fernando Nunes. Então, diante dos ataques, segundo o Moisés, o Bartel chegou a desenvolver problemas de saúde. E aí, outra informação que foi passada por outro repórter da Rádio Jornal, o repórter Antônio, diz o seguinte, que ele conversou com o Fernando Nunes a respeito da situação do Bartel, e o Fernando disse o seguinte, que realmente, após uma grande repercussão nas redes sociais, sugerindo conflito de interesse e favorecimento ao filho, o Fernando, tomou a decisão de rescindir o contrato do Bartel com o Santa Cruz. E segundo o Fernando, ele próprio foi convidado pela gestão do Santa Cruz para assumir a função das categorias de base, enquanto o Bartel, filho dele, já era atleta do clube. E ele assumiu com a promessa de que ficaria apenas um ano no cargo para organizar o departamento. Quando o Bartel teve seu contrato rescindido pelo pai, através do seu agente, ele recebeu uma proposta do Nacional de Portugal e está indo para esse clube semana que vem. E segundo o pai do jogador, 20% dos direitos dele, por desejo do próprio Fernando e do atleta, o filho dele, o Bartel, vai ficar para o Santa Cruz.
E aí o Fernando ele garantiu que vai continuar no cargo de coordenador da base em função dos projetos futuros como a Copinha do ano que vem. Então vamos lá. Deu para entender aí essa confusão. Então, o que é que acontece? Vamos pegar como exemplo aqui um clube bem organizado administrativamente e financeiramente. O Fortaleza. Imagine Marcelo Paes, ex-presidente e hoje CEO da SAF do Fortaleza, tivesse um filho que jogasse na base do Fortaleza. Ia dar certo isso? Não. Não ia dar certo. Porque alguém ou a própria torcida, ia chegar um certo momento que ia dizer que o jogador estava ali por causa do pai dele, que é CEO do clube. Então não tem lógica, tá? Por mais, não estou aqui querendo dizer que o Fernando agiu com má fé, enfim, nem conheço o Fernando, nem sei quem é, tá? Mas tava na cara que não ia dar certo isso, tá? Que o jogador, o filho dele, ia sofrer consequências do fato do pai tá ali. Ia ser questionada a capacidade dele, entendeu? Só que o que eu vejo estranho aí é que você tem duas versões. A primeira é que o garoto, né, o Bartel, teria pedido para sair porque estava sendo atacado nas redes sociais. Eu confesso que eu não vi esse ataque, tá? Em nenhum momento vi página nenhuma atacando ele, tá? Não sei se foi no perfil pessoal dele, não sei, não vi. Segundo, ele mesmo afirma que decidiu rescindir o contrato do garoto, né? Fernando ele é diretor, mas ele rescindiu por conta própria. Para ele fazer isso, ele teve a anuência de alguém, o Bruno Rodrigues. Alguém aceitou ele tomar essa decisão, né? Porque veja, se alguém fosse passar aí por conflito de interesse, a meu ver, deveria ser o Fernando e não o Bartel. Por quê? O Bartel, ele é uma joia, ele é uma fonte de futuro dinheiro para o clube. Ele é jogador formado no clube, tá? O Fernando, ele é diretor, então o clube nenhum ganha dinheiro em cima de diretor. O clube ganha na formação de atleta. Então, se alguém fosse para sair por conflito de interesse, teria que ser o pai e não o filho. Ah, mas o menino tá com problema psicológico. O clube tem que dar assistência. Veja, pressão de torcedor, o Bartelli vai sofrer em qualquer lugar. Se ele for pro Porto amanhã, ou vendido do Nacional pro Porto, ou pro Benfica, ou pro Sport, que são os três maiores, ele não vai ter vida fácil lá não, ele vai sofrer pressão, se ele não jogar bem. Então, tá entendendo o que eu tô dizendo? O motivo dele ter rescindido o contrato, tá? É que pra mim não ficou tão claro. Pra mim aí tem mais coisa. Ah, Thiago, tu tá sugerindo que aí o pai dele já sabia que o filho poderia ser vendido e aí antecipou a... Não sei, não tô julgando, não tô querendo simular nada, tá? Até porque eu não tenho provas, eu não posso acusar ninguém. Mas pra mim é muito estranho. Primeiro que o clube, como sempre, não disse nada. Essa história só veio à tona porque alguém foi lá e descobriu que o garoto não tinha mais contrato com o clube. Porque se o atleta faz parte, tá, do clube e saiu, obrigatoriamente o clube tem que emitir uma nota dizendo: jogador fulaninho de tal não mais faz parte do elenco. E não disse nada. Veja, o jogador saiu em setembro. Saiu exatamente, ó, a rescisão dele ocorreu no dia 5, ou seja, 5 de setembro. Faz mais de 2 meses, né? Fez 2 meses já que o Bartel, ele não está mais no Santa Cruz. E ninguém sabia disso, né?
Ninguém sabia disso. Não houve, se tiver, pode me mostrar, não houve uma nota oficial dizendo que ele saiu. Não teve. Não teve. Então, muito estranho isso, tá? Muito estranho. Aí, outra coisa que me deixa irritado. 20% vai pro clube porque eu quero que vá. É esmola, é? Hein, Fernando? O senhor e seu filho tá dando esmola ao Santa Cruz? Ah, o 20% vai porque eu quero que vá. E assim é. Então assim, com todo respeito, era pra sair também o Fernando, tá? Não era pro Bartel ir sozinho, não. Desejo sorte ao Bartel, tá? Que ele seja feliz lá. Mas o Fernando também era pra sair. Desculpa, não tem clima para o Fernando continuar, não. A meu ver. Mas aí no Santa Cruz é tudo estranho, né? Quer ver? Vamos me dar logo outro assunto. O Ítalo. O Ítalo foi contratado, né? Eu gravei o vídeo aqui falando sobre isso. O Ítalo foi contratado em outubro, né? No final de outubro, depois do dia 20. Então, segunda-feira, né? Ele foi desligado pelo próprio Fernando, né? E aí a formação que foi passada é que exatamente o Ítalo, né? O Ítalo Souza, ele não tinha exatamente, sei lá, se entendido com o projeto, ele queria fazer uma coisa, o clube não concordou, enfim. A desculpa foi que houve conflito de interesse. E agora eu vou colocar a sonora exatamente do Ítalo, deixando bem claro o que houve. Então escute aí, torcedor, e tire suas conclusões. Vamos lá. Ítalo, boa noite. Prazer estar falando com você. Primeiro, agradecer pela sua disponibilidade. Ítalo, eu queria que você explicasse, né, para o torcedor do Santa o que aconteceu para o seu desligamento do tricolor. Uma vez que você foi anunciado no dia 22 de outubro, ou seja, no mês passado, e em menos de um mês, né, você acabou saindo, né? Quem foi que entrou em contato? O porquê desse desligamento? Eu queria que você pudesse explicar para o torcedor e, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade de ouvir aqui a nossa equipe da Transamérica. Ítalo, obrigado mais uma vez e boa noite. Boa noite, Moisés. Satisfação falar com você. Boa noite também para a torcida de Santa Cruz, em especial. O processo foi interrompido ontem à noite, às 21 horas. Foi informado pelo diretor da base, Fernando Nunes, sobre a interrupção do processo de reestruturação que vínhamos tentando implementar no clube. Precisamos entender que cada clube tem sua particularidade, sua maneira de trabalhar, e às vezes existem uma incompatibilidade de ideias, né? Que tentávamos já mencionar algumas situações e foi acontecendo algumas resistências por parte de alguns setores do clube, onde, em comum acordo, nós preferimos interromper esse processo de estruturação. Fica o agradecimento. Pronto. Não precisa falar mais nada, não. Veja, houve resistência de setores do clube. É complicado, torcedor, trabalhar no Santa Cruz. Os caras lá não querem deixar o cara trabalhar, pô. O cara foi contratado no lugar de Renatinho. Renatinho, esse que saiu, ninguém sabe realmente qual foi o motivo. Ele alegou que enfim, não dava mais, disse que não teve nada, tentou amenizar, tá? Mas eu não duvido que o Renatinho também teve problema para trabalhar, não deixaram trabalhar. Mas aí o Ítalo deixou bem claro, né, que não deixaram ele trabalhar, né? Ele quis estruturar o clube, ele chegou com essa função de reestruturar a base e encontrou resistência. E achou por bem pegar o boné e sair, né? Pegar o boné não, desligaram ele, né? Mas ele concordou.
Porque ele viu que não ia fazer nada lá. Então, a gente tem na base, você sabe aqui, mas eu não posso dizer nada porque eu não tenho como provar, figuras caricatas lá que não acrescentam nada e só atrapalham o negócio. Veja, Santa Cruz disputou a Copa Atlântico, ficou em último lugar, apoiou para todo mundo. Santa Cruz está há mais de 20 anos sem ganhar um título estadual, né? Tá jogando a Copa Pernambuco. Teve gente que mandou áudio no WhatsApp vibrando por uma vitória magra em cima do Sport, no CT do Sport semana passada, como se isso fosse um título, né? Veja que ponto chegou o Santa Cruz, né? Então, galera, eu fico pé da vida quando eu vejo essas coisas, porque cansa, sabe, torcedor? Cansa torcer pro Santa Cruz. Às vezes cansa vir aqui gravar, botar a cara a tapa e comentar aqui e passar informações para vocês. Então, é tudo muito obscuro. O clube não informa nada, as notícias descobertas e não tem explicação plausível. Você vê que as explicações não fazem sentido, né? Então é complicado. E eu gostaria muito de sua opinião aí. O que é que tu acha disso aí, desse desligamento, dessa história do Bartel? Porque, a meu ver, são duas histórias que, no geral, são muito parecidas, né? Envolve aí, né, interesses pessoais e atrapalhar o andamento do clube. É o que eu vejo, tá? Não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações. E em breve eu vou estar aqui com mais notícias para vocês. Saudações tricolores e aquele abraço.